sobre isso, mas 1932 é um ponto fundamental da questão da Revolução de 30. Na verdade, 32 é uma contra-revolução de 30. E como acontecimento, 1932 traz, então, uma luta que coloca os paulistas contra as tropas de Vargas aqui. E as tropas que subiram de Paraty para tomar Cunha e a região, e na verdade fazer um estilo que a gente chamava na Primeira Guerra Mundial de linha Maginot. E esse corredor, eles mantinham fronte aqui, a passagem no sentido de Silveiras e depois Areias e estrangular Cruzeiro, que era um foco de resistência. O pessoal que vinha de Minas e também do pessoal que subia de Resende para conquistar. Bem-vindo à linha de trem de Passa Quatro, que vai direto ao túnel da Revolução de 32. E aquela região e tomar o Vale do Paraíba, esse Cone-Leste. É importante essa questão, e Cunha tem então esse ponto fundamental. E aí o pessoal fala que é o batalhão dos doutores, pela presença de pessoas ilustres que passaram por aqui. Começando pelo poeta Guilherme de Almeida, tem uma foto dele, está em frente à igreja. Cunha tem uma presença inicial. Deixa eu olhar a palavra aqui. Essa presença inicial é um grupo menor de soldados. E o pessoal fica preocupado no primeiro momento. Aqui é a Feira Orgânica de Cunha, onde está havendo uma amostra sobre a Revolução de 32. O material para o conflito. E a chegada das tropas federais ligadas a Vargas, eles falavam que eram as tropas da ditadura de Vargas. Vargas, que, referindo novamente, foi colocado no poder em 1930, pela Revolução de 30, o chamado poder vindo do alto. Então ele começa um novo espaço. E aí, com a chegada aqui dos soldados de 32, e um grupo que sobe de Guaratinguetá primeiro, inclusive contava com o Dr. Zerbini, depois tem um outro irmão dele que era tenente, o outro Zerbini, que vieram aqui, montaram a Cruz Vermelha aqui, e além desse pessoal tem uma série de um batalhão que estava em São Luís do Paraitinga, o outro que estava em Lagoinha e um que estava lá perto de Mogi das Cruzes e em Salesópolis. E esses batalhões, na verdade, eram um ponto de apoio para Cunha. E por quê? Porque o pessoal que estava em Cruzeiro, ou que estava no Engenheiro Negro, em Guaratinguetá, não tinha condições de subir para dar apoio em Cunha. Então Cunha estava meio isolado, mas era um ponto extremamente importante para evitar o estrangulamento, o pinçamento da região de Cruzeiro. E também o pessoal se aproximar da Serra do Quebra-Cangalha e aí ficar numa situação mais complicada para as tropas paulistas. Porque daí a ferrovia passaria, um ponto importante para ser dominada. Por causa do quê? Por causa do trem blindado, que foi uma das armas bastante utilizada e ameaçava bastante o pessoal. Então essa questão vai colocar Cunha na vanguarda. Então chega a partir do 9 de julho, na presença das tropas, a situação começa alguns confrontos locais, e o primeiro confronto acontece com o tenente Nabor Nogueira Santos, depois coronel Nabor Nogueira Santos, era irmão de um ex-prefeito de Paraibuna, Luiz Nogueira Santos, que é vivo, e ele começa algumas manifestações aqui no sentido Divino Mestre. E ali no Morro Grande o pessoal tem um domínio, mas as tropas federais acabam adentrando e chegando na Usina Velha, que é aqui atrás do bairro da Mantiqueira. Então essa Usina Velha, ela é um ponto extremamente importante
e um ponto de domínio, que vai servir em direção a Catuçaba, direção a Catioca, Catuçaba, Lagoinha, mas aí tinha um batalhão em Lagoinha e o pessoal estava ganhando terreno ali. E o terreno ali se tornava mais difícil. E começaram a preparar. Depois tem o lado do Monjolo, o Alto do Carioca, que é chamado Alto Monjolo. Depois o Pico Agudo, o Morro Agudo, que é chamado. E em direção a Pedra Branca e essa direção para Campos Novos. Então o pessoal consegue um ponto de passagem. E as tropas de Vargas vão indo nessa direção de Campos Novos em direção a Silveiras. E São José do Barreiro e Areias ali. Que era um ponto importante e um ponto de proteção para eles, e os combates ali também eram bastante intensos. E aí eles chegariam pelas costas. Então eliminaria esse fronte. Esse fronte de resistência, que tem uma resistência extremamente importante. Tinha um hospital de guerra em Silveiras, que foi um ponto fundamental também para a Revolução de 32. Então aqui o que acontece? Quando chega no dia 16 de agosto de 32, o pessoal recebe uma notícia que em breve, dia 17, por aí, 18, o pessoal eles tinham mobilizado 2.500 homens e viriam em direção a Cunha e iam tomar Cunha. Eles tinham tomado a usina, tinham cortado energia, que ela gerava energia para a cidade, a Cunha pequeno, tinha poucas casas, mas estava sem energia, e o pessoal do hospital, o pessoal em geral estava enfrentando uma série de dificuldades em relação a isso. Então o que acontece? O comando de 32 prepara uma surpresa para esse pessoal. O batalhão que está em Salesópolis, o que está em São Luís e Lagoinha, marcha em direção a Cunha. Sobe um outro grupo de Guaratinguetá, sobe para cá. E aí eles antecipam esse enfrentamento. O pessoal que tinha atravessado em direção a Pedra Branca e em direção a Campos Novos também, eles acabaram fechados pelo pessoal que estava aqui e sofreram baixas enormes. Tinha mais de 80 homens, desses 80, poucos sobraram. E aqui daí ficou o Alto do Divino Mestre e a usina como um ponto, focos de resistência. Mas o pessoal em pouco tempo, então em aproximadamente 10 dias, eles conseguem romper essa barreira, imposta pelas tropas federais e avançarem. Então, e eles acabam recuando. Somando esses batalhões, formar um total de 900 homens que vão aparecer aqui, mais o pessoal de auxílio à saúde. Então esse pessoal vai colocar toda a sua força e vai ampliar esse domínio e ampliando a vitória, no caso de Cunha, da Revolução de 32. Ela se transforma num marco extremamente importante nesse sentido. Então é um ponto que a gente avalia e procura reavaliar como uma questão de interesse da sociedade e de Cunha, na verdade. A gente fala muito de 32, há uma série de questões, mas a gente não faz perguntas sobre isso. O que foi 1932 para Cunha? No geral a gente sabe qual foi a questão, mas Cunha, a população de Cunha, que participação ela teve nisso? As casas, primeiro, as tropas federais chegaram, o pessoal desocupou essa região do Campo Alegre, da Aparição, o Alto da Aparição, essa região toda, desocuparam no primeiro momento. Todos saíram dali. E alguns que resistiram no primeiro momento, com o assassinato do Paulo Virgínio, que tem um texto, inclusive está no Diário de Taubaté hoje, que eu fiz, chamou Herói Caipira. O assassinato do Paulo Virgínio, essa população recebe notícia e ela afasta mais. Mas ela não está contra ou a favor de um lado ou de outro. Essa é a pergunta que se faz. Mas é a questão do tratamento. Aquilo que ela deixou para trás, animais, uma série de coisas nas casas, foram saqueados pelas tropas vindas pelos marinheiros e o pessoal que veio por Paraty, saquearam grande parte dessas casas. E sequestraram animais para se alimentar. E com essa reação dos paulistas, esse pessoal então vai poder avaliar os seus animais, levar para uma outra região. Então eles buscam uma certa proteção
E é uma reação da população favorável às tropas paulistas que aqui estavam. Por quê? Porque quando ela se afasta e ela deixa as coisas, mas ela deixa estrutura para essas tropas que estavam dominando ali. E quando ela volta, ela retoma e ela ajuda a limpar o espaço com o espólio deixado por essas tropas que recuaram após os ataques de 16 a 26 de agosto. Esse recuo abre espaço para a população, então, começar a avaliar o conflito. E aí ela começa a tomar um posicionamento mais claro sobre isso também. Os depoimentos que a gente tem e é acolhido de algumas obras da época, principalmente da época, obras que foi escrita um ano depois da Revolução, por exemplo, está bem próximo do acontecimento, então tem uma análise mais contundente sobre isso. Então Cunha passa a ser um ponto de extrema importância e não vai recuar, até que quando percebe, tem um momento que o pessoal começa a bater em retirada, daí eles vão para a Serra do Quebra-Cangalha, daí já é mais no final do conflito. O conflito vai terminar em outubro, então vai de 9 de julho até outubro, o encerramento, e aí os líderes do conflito, os paulistas, muitos vão para o exílio. Então esse é um ponto importante e marca a cultura. Mas o que fica no imaginário cunhense, por exemplo, é a questão dos batalhões que passaram por aqui e do pessoal em si que vai registrar. Em termos de imagem, fotografia, tem uma série de imagens extremamente importantes sobre a região, das trincheiras, dos acontecimentos em cada trincheira, cada situação, eu trouxe algumas fotos, até distribuíram por aí, né? Se alguém quiser, algumas tem legenda, que são fotos praticamente de Cunha. Se não são de Cunha, tá na legenda lá e aparece. Mostra um pouco dessa questão do acontecimento. E o acontecimento da cidade. Como a cidade, né, que é uma cidade que está isolada pela ferrovia central do Brasil, que está vivendo esse isolamento, de repente acorda com, né, o rufar dos canhões. E os canhões das tropas federais, eles tentavam, em determinado momento, atingir a torre da igreja aqui. E tinha um pinheiro que recentemente deram fim nele, aqui atrás. Muitos dos projetos acertavam a copa do pinheiro ali, que é atrás de uma pousada que está ali. Deram fim no pinheiro ali, mas esse pinheiro resistiu à Revolução e não resistiu, né, à observação aí pelo terreno, pelo espaço, a valorização urbana. O ano passado ele desapareceu. Colocaram, acho que torto 500 no pé dele e mataram ele. Então ele tinha aproximadamente, o senhor de Felipe, que falou, ele tinha aproximadamente uns 150 anos. Eram 2 pinheiros ali. Algumas imagens, fotos mostram ele ali, eu tenho várias imagens ali. Então esse é um ponto importante da população refletir sobre isso. Que imaginário que ela traz? O que a população, o que ficou para Cunha da Revolução de 32? Só o acontecimento? O que foi esse acontecimento? Isso é uma pergunta que cabe a cada um buscar, fazer leitura, alguma coisa para responder isso. Porque é uma resposta do hoje, porque a gente vê a história do lugar de onde a gente está, não vê a história, né? A gente vai no passado, mas a gente vive o hoje. E essa vivência do hoje tem que dar respostas desse passado para o hoje. Eu acho que isso é fundamental para a gente e é uma análise que a gente faz sobre essa questão da Revolução de 32 e do movimento em si e do avanço, né, das questões aqui na região. E a importância que se tem como território. Por quê? Não só a importância como território para 32, mas a importância de Cunha como território paulista e como região que hoje investe em turismo, que investe em outros setores, mas que a importância que ela tem, o que ela diz da sua cultura para o resto do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Eu acho que é isso que é importante a gente estar ressaltando e colocando para as pessoas, né, de uma maneira geral. Alguém tem alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem para estar discutindo isso. O poder das armas venceu as tropas federais. Os paulistas vão
na publicidade, a questão do intuito da Constituição, eles vão conseguir o intento deles. Quem ganhou a guerra? Até pela diferença. Se você olhar, por exemplo, para a Revolução de 32, os federais tinham 24 aviões. Que é quando começa o uso do avião na guerra. Tal. E os paulistas tinham 7 aviões. Uma desproporção grande. O avião vinha, o piloto com uma metralhadora na frente e o copiloto vinha com 3 bombas, 20 quilos cada uma. Eles jogavam com a mão, nem sempre acertavam o alvo, era importante. E tem fatos curiosos até a respeito disso. Cunha, primeiro que acertaram a Cruz Vermelha aqui, uma bomba dessa caiu em cima da casa, e depois muitos de Cunha estavam esperando, das tropas que estavam aqui, estavam esperando que alguns desses aviões chegassem favoráveis a eles para jogar bomba nas tropas federais, lá no alto do Divino Mestre. E chegou ao contrário, o cara chegou metralhando o pessoal aqui, e o pessoal teve que fazer toda uma correria de última hora. Respondi a sua pergunta? Mais alguma? Oswaldo, você falou do episódio da matraca aí pra eles? Matraca? É, que na verdade eles confundiram matraca com armamento, né? A matraca era usada, a dificuldade de ter armamentos em geral, essa questão da matraca é mais lendária, mas o pessoal usa em muitos momentos, porque é a dificuldade de economizar munição. E o barulho da matraca parecia um pouco com a metralhadora, e aí eles usavam a matraca para chamar a atenção, e aí o cara disparava primeiro e sabia onde estava o adversário, né? E podiam atirar com mais eficiência. Lá no túnel, Oi? quanto tempo? Foi de 9 de julho a 10 de outubro, mais ou menos, daí já começa, daí termina definitivamente. Aí tem... Oi? 2 meses? 2 meses. O túnel que o Paulo está falando, inclusive o pai dele participou do conflito, o túnel da Mantiqueira é um dos pontos mais cruciais, né? Que esperava os mineiros chegarem favoráveis, eles chegaram atirando. E aí teve combate intenso e teve mais ou menos quase 1000 mortes lá na questão do túnel da Mantiqueira. Lá tem uma matraca. Tem uma matraca? Caiu na tampa da arma, não tem problema. Então, lá eles usaram bastante a matraca, e lá eles tinham mais dificuldade de munição lá, do que aqui. Aqui o pessoal ficou com bastante munição. Por quê? Porque quando eles passaram a vencer o fronte aqui, as tropas paulistas, o pessoal recua. E ao recuar deixam munições, deixam armas, deixam um monte de coisa que o pessoal consegue aproveitar. Cruzeiro. Cruzeiro Passa Quatro? Isso. Da ferrovia lá, Cruzeiro Passa Quatro, que hoje eles estão reativando as duas. Tem uma que vem de Passa Quatro até a boca do túnel, e a de Cruzeiro agora está indo até lá, e eles vão fazer uma só. Acho que final de semana o pessoal faz uma viagem ali. Isso, estão restaurando lá. Então, restaurante ferrovia. Mais alguma pergunta? Você consegue lembrar do obelisco que tinha lá de lado, o MMDC? Aquele ali é um dos movimentos, né, em homenagem a 32. No Martins Minagaia, Drauzio e Camargo. Né? O obelisco tinha ali é Praça Paulo Virgínio, era Praça Paulo Virgínio, aqui do outro lado da igreja. Praça Paulo Virgínio? Praça Paulo Virgínio. Pelo menos que eu pesquisei e estava vendo, era a Praça Paulo Virgínio. Tinha um monumento, sim, tinha uma coisa ali, tinha um obelisco, mas era a Praça Paulo Virgínio atrás da igreja. Era descendo ali, uma fonte ali. Quando fizeram esse piso aqui, daí desmancharam ali. Primeiro teve aquele outro projeto do João, depois outros projetos, e aí eles mudaram toda a estrutura da praça. Que a rua passava aqui, tinha uma outra que passava ali e dava na garagem de ônibus ali. Oswaldo, dá uma explicação, como é que eles conseguem entender o varal nosso lá? O varal são fotos, né? Não tem uma sequência, porque Eu vou lá. tem um mapa da chegada. Pessoal, então essa aqui é um simpósio, né? Um mini simpósio sobre a Revolução de 32, e aqui tá os históricos. Tá ventando muito aqui, então bagunçou um pouco as placas, mas ele vai contar um pouco da história da Revolução aqui em Cunha, tá bom? Então
Então a gente está no centro de Cunha, no Calçadão, nesse mini simpósio que vai tratar justamente da Revolução de 32. Como eu disse, o vento aqui tá contrário e não tá deixando, né? A pessoa tem que pegar com calma e ler de modo certo. E aqui funciona também o grupo, né, que vende produtos orgânicos aqui de Cunha, está fazendo a nossa apresentação. São produtos sem agrotóxico nenhum, né, aqui em Cunha. O Algozinho é o mais destaca. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o seu Ico, amigo, e uma entrevista que eu fiz com ele em 1999. E o seu Ico falou, eles foram presos juntos e eles conseguiram fugir, e ele ficou. Ele não tinha muita informação sobre tropas, porque ele vivia na parte de lá, e o pessoal cheio de surpresa. Então, acabou. Primeiro que não tem essa tradição de falar, olha, como a gente vai lugar, essa questão. E aí eles começaram a torturar. E ele reage, eu não sei, não sabia mesmo. Só que essa reação, não saber, aumentou a tortura e eles acabaram assassinando. Aí o que faz o pessoal? Esse recuo das tropas, por conta do ataque dos paulistas a partir do dia 16 até 26 de agosto, facilita, inclusive, levantar muitas questões sobre o Paulo Regime. E aí transformá-lo, né, trazer como um herói, né, do povo, na verdade, porque ele não foi um combatente, mas daí é trazido essa imagem dele e aí colocado a questão dele, porque o porquê do assassinato dele ali, então, e aí fizeram todo uma análise e levaram, inclusive, os nacionais dele, está no Obelisco de São Paulo. É o maior monumento de São Paulo, o Obelisco da Revolução de 32 de São Paulo é o maior monumento da capital paulista. Ele está lá no panteão. Posso perguntar? Eu queria saber as mulheres. Como eram as mulheres? Como é que elas ficaram? O que elas fizeram? As mulheres aqui em Cunha praticamente não têm participação feminina. A participação feminina tem muita participação feminina em São Paulo. São Paulo tem uma grande participação das mulheres que costuravam, que montavam as fardas e muitas que tiveram no fronte, na região de Marília, na região de Prodóssi, na próxima Santos, tem várias mulheres que foram para o fronte. Crianças que, inclusive, acabaram indo para o fronte. Crianças assim, 12 até 14 anos, que acabaram no fronte. É isso, pessoal. Acho que ficar falando muito, mas é um pouco dessa questão. Convido vocês a darem uma olhada ali, né, nessas fotos. Eu acho que é extremamente importante e abre espaço aí para as pessoas conhecerem um pouco da história de Cunha. Faz parte, é um trecho da história de Cunha e de muitas outras situações que compõem, na verdade, a história de Cunha e essa identidade. E é o nosso papel no Instituto quando nós fazemos esse levantamento e procuramos colocar essas questões para vocês. Trazer um debate para a população de Cunha. Não custa alguma coisa, não custa nada, mas é extremamente importante e é a commodity mais importante que a cidade tem. Sim, eles fizeram toda uma série de torturas. Água quente, beberam água, toda uma série de questões para ele achar que ele tinha alguma coisa a dizer. Ele não tinha nada a dizer, mas ele resistiu também. Ele não fugiu, ele foi mais pro ramo, não saiu. Os outros conseguiram fugir. Foi, opa, vamos lá. E acabaram, no final, assassinando ele mesmo. Disparando, vários disparos de fuzil. Ele é casado com quem? Para quem não sabe, o monumento está na SP-171, que é a rodovia Paulo Virgínio, Salvador Passete ali. Ali depois na entrada do rio abaixo, eles falam, né? É um monumento interessante. Às vezes ele é mais cuidado, essa época ele fica mais cuidado, tem uma época que fica mais abandonado ali, que eu acho que é não só dele, mas tem ali várias covas de soldados ali.
naquela região. Ali perto daquele chopp ali, daquela choperia ali, da cervejaria ali, tem uma cova logo em seguida ali de um soldado que tombou ali, que estava sob o comando do coronel Nogueira Santo. E tem ali no alto do Campo Alegre, tem várias trincheiras ali, o terreno da Eduarda Carvalho, do pessoal ali, família que perdeu tudo com a guerra, né? Vieram de Portugal, fugindo do salazarismo, da ditadura de Salazar em Portugal, e chegam aqui e perdem tudo praticamente com a guerra de novo. E aí, né, muitos ficaram aqui, que estão aí hoje, o pessoal ali do Campo Alegre, os Pires ali. Uns anos atrás, nessa data tinha um evento grande na cidade e deixaram acabar tudo isso, não devia ter deixado acabar. Sim, aí tinha um evento importante e o pessoal do jornal que fazia, né? Eles faziam esse evento, foram feitos vários eventos e ele acabou desaparecendo depois. É uma pena. Eu acho que tem que mostrar. Mas eu acho que não é só trazer o pessoal de fora, é mostrar para Cunha o que existe de Cunha e o que foi para Cunha isso. Acho que essa questão do evento às vezes morreu um pouco, pode ser isso, não sei. Mas era extremamente importante e o trabalho que foi feito, era o jornal hoje, né? E o pessoal fazia um trabalho extremamente importante aí. Foi um trabalho que o dono do jornal bancava isso. Oswaldo, eu não sei como é que é o... Tive neto estudando em Cunha, filha, né? Eu não sei como que é o sistema de educação aqui em Cunha. Dentro da escola é ensinado a história de Cunha, essa história? Não, essa história, em determinado momento, sim, depende do professor, na verdade. Porque nós falamos... Porque tem a escola Paulo Virgínio, daí quando fala da história da escola, o patrono é o Paulo Virgínio, aí se fala de Revolução de 32. Não tem como não falar. Eu, da minha época, eu estudei aqui, eu aprendi bastante coisa assim. O professor que me deu aula de história falava bastante disso. Não. Mas depois, o João Veloso, o professor João, irmão do Pedro aqui, e criador do museu, ele sempre fez um trabalho mostrando essas questões, procurando desenvolver e levar para dentro das escolas essa questão. Falando da família, qual? Tem algum vídeo ainda? Não, a família dele continua, né? Tem a dona Odete, tem o pessoal que mora no ABC, né? A família dele. Muitos deles moram no ABC, foram embora e trabalharam. E a dona Odete que cuidava do Paulo Virgínio, depois ela aposentou, foi embora também, né? O seu Virgínio foi embora. A família dele se espalhou. O Toledo era... O Toledo era neto do... O pai do Toledo era casado com a ex-esposa do Paulo Virgínio. O Toledo não era... O pai dele era do pessoal do Monjolo, dos Toledos do Monjolo, né? E era casado com a viúva do Paulo Virgínio. Toledo lá de Guaratinguetá, que é o músico que faz parte do grupo lá. Então tem vários da família que estão espalhados por aí. Então a família ainda continua, tem esse nome. E sobre essa questão do herói, né, cunhense, que é o Paulo Virgínio. Está lá na Wikipédia, quem quiser pesquisar, tem lá espaço para essa pesquisa. É isso, pessoal. Eu acho que é o que a gente tem para falar, tem muita coisa, tem muita informação, mas informação que vai entrando em detalhes, às vezes que é interessante para alguns, mas no geral é essa questão. É interessante suas